Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra hoje da parte do Senhor. Então abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e acompanhe comigo do verso 30 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que direi? Certamente me faltaria tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, assim até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelo monte, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Amém, queridos? A carta aos Hebreus, nós sabemos, o autor é desconhecido, até hoje não se sabe qual é o autor, mas o que nós aprendemos é que o autor da carta aos Hebreus tinha um bom conhecimento do Velho Testamento. E ele escreveu essa carta com o propósito de animar os irmãos, pessoas que estavam a ponto de desistir da sua fé. E ele vai usar uma das armas mais poderosas para motivar aqueles que estão pensando em desistir, que é o testemunho, o exemplo de pessoas que tiveram momentos difíceis na sua vida, momentos de vitória, mas momentos de derrota, momentos de luta, de angústia, mas que por um fator em comum, todos prevaleceram, que foi a fé, acreditando nas promessas de Deus, crendo naquele que fez a promessa. E isso não é diferente para os nossos dias hoje. Nós também precisamos estar conectados nessa fé, acreditando que Deus está no controle, acreditando nas promessas de Deus. E eu quero tirar, querido, 6 lições preciosas, lições que nós podemos extrair do livro de Hebreus, que fala a respeito da fé, uma fé que movia o coração desses cristãos. Mas isso não significa que eles não estavam pensando em desistir, isso não significa que eles não estavam passando momentos difíceis na sua vida. Por isso, querido, fique bem ligado aí, acompanhe comigo aqui. Então olha só, primeira lição que eu tiro aqui dessa passagem é que essa lista traz gente que não era perfeita. Muitas das vezes nós achamos que para ter fé precisamos ser perfeitos, que esses homens, eram super-homens, super-mulheres, que nunca erraram, que nunca fizeram nada de errado, e muito pelo contrário, querido. Essa lista que nós acabamos de ler aqui, né, citada por o autor de Hebreus, nos mostra que eram homens imperfeitos. Nós temos exemplo de Abraão não foi perfeito, Isaac não foi perfeito, Jacó não foi perfeito. Jacó, por sinal, a Bíblia diz que era um enganador, eram homens imperfeitos como eu e você. Então, querido, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, é que para que nós possamos ter fé, para que nós possamos avançar e crer nas promessas, não significa que nós somos perfeitos. Uma outra lição que eu tiro aqui desses homens e mulheres da fé que estão escritos aqui no livro de Hebreus é que boa parte deles são desconhecidos.
Muitas das vezes nós achamos que um homem de fé, uma mulher de fé, ela é uma pessoa que está em notoriedade, que está na mídia, e muitas das vezes os homens e mulheres de maior fé são aqueles que não são citados, são aqueles que estão por trás dos bastidores, são aqueles que estão escondidos, orando, dobrando o seu joelho, fechando a sua porta, não deixando transparecer. Então eu creio, querido, que somente pelo fato de você não estar em notoriedade não significa que você não tenha fé. Uma outra coisa, querido, muito importante que eu aprendo aqui, é que a fé dessas pessoas não era um salto no escuro, mas uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. A fé desses homens não era simplesmente um acreditar por acreditar. Eles acreditavam porque havia neles uma chama que ardia, crendo que Deus está no controle. E eles fizeram coisas que a olhos humanos era impossível, como diz aqui no verso 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Era humanamente impossível isso acontecer, mas eles creram, e pela fé, eles deram saltos, mas não foi um salto no escuro, como alguns dizem que fé é um salto no escuro. Não, fé é um salto na certeza de que Deus está no controle. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas convicto de que Deus está realizando. Uma outra lição que nós tiramos aqui dessa carta aos Hebreus é que a fé nem sempre nos livra de tribulações e angústias. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha só esse contraste. No verso 34 diz assim, ó: extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Então, pela fé, houve um livramento. Escaparam do fogo, vamos imaginar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas se livraram da espada pela fé, acreditando. Mas deixa eu te dizer algo, leia comigo o verso 37. O verso 37 assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio e mortos ao fio da espada. Em um dado momento, pela fé, eles se livraram de morrer pela espada, mas em um dado momento, pela sua fé, eles morreram ao fio da espada. Então o fato, querido, de nós acreditarmos, não significa que nós vamos muitas das vezes nos livrar da tribulação, da dificuldade, da angústia, da dor, da perda. O fato das circunstâncias se abaterem sobre nossas vidas não significa que você tem falta de fé. Quinto ensinamento precioso que nós tiramos aqui é que a fé, sendo verdadeira, sempre vai nos levar a atitudes e decisões. Preste atenção nisso. Uma fé verdadeira, ela sempre mais vai nos levar a ter atitudes. Então observe o que ele diz aqui, ó: pela fé fizeram tal coisa. Então pela fé eles tiveram atitudes. Pela fé Davi pegou uma pedra e derrubou um gigante, crendo pela fé. Então muitas das vezes o que falta é nós realmente termos essa atitude. Pela fé eles fizeram alguma coisa. Então, queridos, muitas das vezes nós vamos precisar ter uma atitude, nós vamos precisar tomar uma decisão de, pela fé, acreditar no milagre, acreditar no impossível, acreditar que Deus está no controle, acreditar que as coisas vão mudar, acreditar que a esperança vai chegar. E o sexto, querido, e última lição, é que Deus tem apenas um povo. E a grande marca desse povo é a fé nele e nas suas promessas. Essa é a grande marca. Observe que esses homens aqui estão aqui por uma marca. E que marca é essa, pastor? A fé. Eram imperfeitos, eram pessoas falhas, eram pessoas que talvez não tivessem uma vida tão reta, mas entre todos eles tinha uma marca. E qual era? A fé. Essa é a marca que vem desde Abel. E é essa marca que vem de geração em geração. É essa marca que vem de séculos em séculos e que chegou até nós.
é a marca da fé. Agora me responda uma coisa: se nós fôssemos escrever um livro acerca de você, como seria? Pela fé, João fez isso. Pela fé, Maria fez isso. Pela fé, ele fez isso. Como seria a sua história? Um livro que mostraria os seus atos de fé. Você não vai estar aqui na Bíblia. A Bíblia já está fechada. Mas isso não significa que você não pode escrever a sua história hoje. Isso não significa que você não pode escrever um livro de memoriais para deixar para as futuras gerações que você foi um homem e uma mulher de fé, que independente das circunstâncias, independente do momento, independente daquilo que estamos vivendo, você deixou a sua marca de fé para a história e para futuras gerações. É assim que eu e você temos que ser lembrados, como homens e mulheres de fé, que não desistiram diante das circunstâncias.